Seja bem-vindo ao canal Reinventando do Seu Jeito. Eu sou a Jane e hoje eu trouxe para vocês uma casa no litoral. Como nós estamos no verão, período de férias, a casa hoje é em Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro. Vocês lembram que eu já trouxe para vocês aqui uma reforma de uma casa, que os filhos casaram e a família ficou menor, morando dentro da casa, e a gente acabou fazendo uma reforma e dividindo essa casa. Para quem ainda não viu o vídeo, vou deixar o card aí em cima, dá uma olhadinha. Esse caso é muito semelhante. É um casal que já tem os filhos casados, que já moram, já tem as suas casas, e o casal tinha essa casa na praia, que era uma casa pequena, uma casa para finais de semana, e onde eles passaram férias durante muito tempo e agora resolveram sair então da cidade e ir morar na praia. Estão aposentados, querem uma vida mais tranquila, mas também querem proporcionar lugar para os filhos quando os filhos forem visitar. Então, como era uma casinha pequena, a gente fez um segundo pavimento, aumentamos a casa, construímos quartos, inclusive tem até um quartinho para os netos. A casa ficou bem bacana, o projeto ficou bem bacana, não foi construído ainda. Acompanhe comigo aí que eu vou mostrar para vocês como ficou esse projeto. Mas antes, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito, porque todos os sábados tem vídeos novos por aqui. E compartilhar também com seus amigos. Tudo isso junto ajuda bastante o canal. Então essa é a parte de fora da casa, é um terreno bem grande e aqui na frente tem uma casa de 2 pisos que é da família da cliente. Nós vamos interferir na casa que fica nos fundos dessa. Ao lado é a continuação do terreno, é um jardim grande, praticamente um outro lote, onde nós vamos fazer um pergolado para colocar os carros. Aqui já está aparecendo nos fundos da casa a casinha dela. Essa é a casa da família. E essa casa térrea é onde a gente vai interferir e vamos construir um segundo piso. Entre uma casa e outra tem um telhado hoje que não funciona muito bem, vai ser retirado. E ali hoje funciona uma área de lazer para a família, que também vai ser retirada, vai ficar só uma área de lavanderia. Essa casa por dentro é uma peça única com um banheiro. Aquela janela ali atrás está aparecendo uma espécie de um corredor, nós vamos desmanchar essa parede, onde tem essa abertura, e lá no fundo onde está aparecendo o tijolo à vista, nós vamos com a sala até lá. Aqui é a cozinha e o quarto, sala, é tudo num ambiente só, como se fosse uma grande kitnet. A casa hoje não tem forro, vai ter uma laje, vai ter o segundo piso. Vamos colocar todas essas divisões sem alterar o tamanho dessa casa. Apenas vamos alterar na construção do segundo andar. O térreo vai permanecer do mesmo tamanho. Então esse é o jeito que essa casa está hoje. É uma casa sem divisão por dentro, porque era uma casa de finais de semana. Então todos os cômodos eram integrados numa peça só e mais o banheiro. Agora, como eles vão morar na casa, então a gente está fazendo essa redistribuição, divisão desses cômodos por dentro. Embaixo ficou a suíte do casal, um banheiro social, o quarto dos netos e mais a sala. E em cima, 2 quartos para os filhos casados com banheiro. Tem também uma sacada no andar de cima para ver o pôr do sol na lagoa. Então hoje nós temos aqui um terreno bem grande. Essa é a casa da família da cliente que eu mostrei para vocês agora há pouco ali no vídeo. Aqui é aquele jardim de entrada na frente e todo aquele jardim lateral aqui. E no fundo é a casa dela. Hoje a casa dela está assim. Nós temos esse banheirinho aqui, que é existente, e as 4 paredes de fora. Aqui tem uma parede que vocês viram lá, que no fundo aparece uma parede de tijolo à vista. Essa parede aqui nós vamos desmanchar e vamos levar a sala até lá.
Aqui assim tem o banheiro e aqui tinha uma espécie de um pátiozinho coberto, alguma coisa assim, nos fundos da casa. A gente desmanchando essa parede vai a sala até lá, e aqui a gente vai desmanchar a laje para deixar um pátio aberto, para poder ventilar e iluminar esse quarto aqui, essa sala, esse banheiro. Então hoje nós temos uma peça inteira mais aquele banheiro, e eu vou fazer a divisão aqui para criar o quarto casal, uma suíte no caso. Vou dividir aqui, vou deixar aqui o quarto dos netos e aqui o banheiro. E aqui vai ficar a escada, a cozinha com a sala. Esse avarandado existe hoje lá, mas não está sendo bem utilizado. Agora nós vamos utilizar mais como área de lazer, aqui vai ter uma churrasqueira com a pia. E aqui do lado, aquela peça que eu comentei com vocês, que é uma pecinha multiuso. Tem um armário para guardar ferramentas, tem a parte da lavanderia, tudo fechado com portas aqui. E na frente, as duas máquinas de costura dela, para ela trabalhar quando quiser. E foi um espaço que ela me pediu para fazer. É uma peça pequena, mas que tem todos esses usos. Essa pecinha aqui nós temos 13,20 por dentro por 1,85. A cliente pediu para fazer alguma coisa realmente compacta, que coubesse todas essas coisas, mas que não ocupasse o lugar do jardim, porque ela está privilegiando o jardim e área de lazer, um chuveiro para quando chega da praia. Essa casa tem hoje, a cliente me deu as medidas internas, por dentro da casa. Ela tem 6,30 por 7,34. Depois a gente precisa descontar essa parte aqui, que é uma parte aberta na rua e, portanto, não faz parte da área construída da casa. Bom, então essa casa ficou assim. Começando aqui pelo lado de fora. Aquele telhado grande que era toda essa área que foi retirado. Aqui foi criada uma floreira. E aqui tem um telhadinho com tanque e máquina de lavar roupa, depois vou mostrar melhor. E o varal de estender roupa. Aqui na frente eu coloquei uma treliça para disfarçar um pouco essa roupa estendida. E quando as pessoas chegam aqui através dessa entrada, não fica tão visível essa roupa. Hoje a entrada da casa é por aqui. Passará a ser por aqui. Então vamos ver o que eu coloquei aqui. Aqui no pátio, depois eu mostro, tem brinquedo para os netos, tem guarda-sol, depois a gente chega lá no pátio. A casa ficou assim. Entra por essa porta, tem aqui a cozinha, com a janela aqui onde era a porta de entrada, mais ou menos. Aqui vai para os quartos, quarto dos netos, quarto da suíte do casal, e aqui o banheiro geral. Aqui a gente sobe a escada lá para o andar de cima, e aqui temos a sala com a TV e uma mesa de jantar. A ideia é que seja uma casa compacta. Essa sala vai ser iluminada por essa porta-janela que dá para esse jardim de inverno aqui, esse poço de luz, e também essa janela que dá para o varandado. A cozinha nós temos essa janela, banheiro temos janela para cá, e esse quarto dos netos tem uma cama de solteiro e um bercinho. Ele tem janela para cá, mais ou menos onde fica hoje a janela que já é existente lá. Repare que eu coloquei ela bem no cantinho para deixar essa área de estender roupa separada. Quem abre a janela do quarto enxerga essa floreira e esse espaço aqui, não abre a janela direto para dentro da lavanderia. Embora esse espaço da lavanderia seja um espaço na rua, externo. Aqui dentro do quarto do casal, a gente tem a cama, aqui tem o guarda-roupa, que ele encaixa um pouquinho embaixo da escada, que nessa altura aqui a escada já está alta, e vem até um pedaço aqui. E aqui é o banheiro do casal, um banheirinho que já existe hoje, que vai ficar voltado aqui para dentro da suíte. Então aqui no andar de cima, acima de uma parte da sala ficou só uma laje. A gente não vai construir aqui nessa parte de cima, porque nós precisamos recuar essa casa para poder abrir essas janelas para o exterior. E esse recuo aqui tem que ser pelo menos 1,50 m.
Não adianta a gente recuar 80 centímetros, 1 metro, porque isso não é suficiente para iluminar e ventilar o quarto. Aqui nós subimos a escada e chegamos aqui no andar de cima. Temos um quarto de casal e o outro quarto de casal. A pedido da cliente foi que esses quartos fossem bem compactos, porque esses filhos que são casados vêm aqui para passar final de semana só. Então aqui no corredor a gente tem um armário para aproveitamento do espaço e esse banheiro do andar de cima ficou exatamente em cima do banheiro de baixo. Isso barateia, facilita a instalação do sanitário, porque fica um em cima do outro. Eu não construí em cima de todo o andar de baixo, então uma parte é o telhado já que está aparecendo, que vai dar para entender melhor depois, quando eu mostrar as vistas para vocês. Um pedido da cliente era que tivesse esse corredor de acesso aqui para uma sacada. Essa parte aqui fica exatamente em cima do avarandado que tem lá embaixo, onde é a entrada da casa. A cliente pediu aqui uma sacada descoberta, uma espécie de um terraço, porque aqui nos fundos tem uma vista para a lagoa, ali de Arraial do Cabo. Então ela consegue ver o pôr do sol aqui de cima e ela queria muito esse terraço aqui. E não queria que esse terraço tivesse comunicação com os quartos para não privilegiar nenhum filho nem outro. Ambos têm os quartos voltados para a lagoa, mas nenhum deles tem quarto com sacada. Essa sacada é um terraço para que ela possa, com o marido aqui, curtir no final de tarde, conversar, bater um papo, olhando para o pôr do sol na lagoa. Reparem que esse terraço, embora ele vá até lá, eu coloquei o guarda-corpo antes. Não é permitido que a gente tenha o guarda-corpo aqui na divisa do terreno, de forma que a gente possa olhar para dentro do terreno do vizinho. A gente precisa manter esse 1,5 metro aqui de afastamento e nosso terraço vem só até aqui. Aqui eu queria mostrar para vocês aquele antigo corredor. Era uma churrasqueira, uma área de lazer com um terraço, um telhado. O telhado então foi retirado e ficou lá um telhadinho só para tanque e máquina de lavar roupa. E lá já na rua o varal para estender a roupa. Na frente eu coloquei uma treliça para dar uma privacidade maior para aquele setor que é um setor de serviço. Ali aquela janela do quarto dos netos, do banheiro e a janela da cozinha. Aqui eu quis mostrar mais de perto como fica essa parte do tanque da máquina de lavar roupa, telhadinho e a passagem ali para o pátiozinho para estender roupa. E já a janela desse quarto fica para fora desse pátiozinho. Aqui uma visão geral do terreno, imaginando que não tivesse a casa da frente, só para a gente poder enxergar como ficou essa casa do fundo desse ângulo aqui. Claro que, na verdade, será assim, né? Tem a casa na frente e a gente não consegue enxergar. Mas essa vista é para a gente poder entender como é que fica. Então aqui na entrada foi feito um pergolado para colocar os carros. E o jardim, ali é um caminho para ela ir até a casa dela. E aqui tem uma pequena cerca para dividir os dois imóveis. Essa casa maior ficou com essa fatia de terreno e a casa do fundo, que era menor, ficou com a parte dos fundos uma espécie de um L e todo esse terreno aqui. Lá foi colocado uma pracinha para os netos, um guarda-sol. No fundo a gente tem um chuveiro para quando vem da praia tomar uma ducha antes de entrar em casa. Dá para ver um pouco melhor aqui o chuveiro, chegou da praia, tomou uma ducha para não entrar com areia dentro de casa. Aqui aquela pecinha que é depósito, lavanderia e sala de costuras. E aqui a entrada da casa, o acesso, que fica por dentro desse avarandado que já existe. Lá no fundo então vai ficar a churrasqueira com a pia. E em cima aquele avarandado que eu comentei com vocês para ver o pôr do sol da lagoa. Aqui a gente tem a janela da cozinha, do banheiro de baixo, do quarto dos netos e a janela da sala. Lá em cima, um banheiro em cima do outro. Essa janela não ficou exatamente em cima dessa, porque eu precisava abrir a porta do banheiro e colocar o box para o outro lado, e a janela fica dentro do box. Aqui é a porta que dá acesso, tem aquele corredorzinho lá em cima que dá acesso aqui a esse terraço.
Aqui eu quis mostrar para vocês que era antes uma laje inteira, que a gente quebrou essa parte da laje. Isso é muito importante, gente. É importante desmanchar essa laje aqui para poder trazer luz direta, sol para dentro desse quarto, desse banheiro e também aqui nesse caso a sala. A sala nós temos uma porta-janela para dentro desse pátio para poder fazer manutenção, molhar essas plantas, enfim. Então, porta-janela da sala, janela do quarto e a do banheiro da suíte do casal. Aqui já entrando dentro de casa, a porta da entrada entra aqui entre a sala e a cozinha. E aqui, como se estivesse sentada aqui nesse sofá, a gente enxerga lá a cozinha. Aqui é a escada, gente. Eu coloquei na frente alguns elementos para, ao invés de colocar um corrimão aqui, eu achei mais legal colocar um vidro aqui na frente dessa mesa, porque as pessoas sobem e aqui o pé da pessoa já está muito perto do tampo da mesa, não acho muito higiênico isso. Então eu coloquei esse anteparo aqui de vidro, para ficar leve também. E aqui ao invés de corrimão, eu criei esse painel aqui, porque daí a gente consegue também já instalar a televisão aqui. E embaixo da escada, criei umas portinhas para criar um armário. A gente pode colocar embaixo da escada tanta coisa. Aqui podem ter aspirador de pó, pode ter, enfim, malas, várias coisas que se pode colocar aqui embaixo da escada. E aqui então são 3 portinhas, fechar esse armário que foi criado aqui. Olhando por outro ângulo, a janela que ficou para a sacada. E aqui a escada que está subindo lá para o andar de cima. A gente enxerga o sofá, procurei utilizar cores bem claras aqui, porque ela me pediu alguns toques amadeirados e a maioria das coisas bem claras. Aqui, olhando da janela, a visão que a gente tem ali de dentro, aquele poço de luz para onde a sala também abre. E aqui a visão que a gente tem do terraço, para a pérgola dos carros, pracinha das crianças e o local ali da lavanderia e quarto de costuras. Eu espero que vocês tenham gostado desse projeto de Arraial do Cabo. Deixem aí nos comentários as coisas que vocês gostariam de modificar nesse projeto caso essa casa fosse sua. Muito obrigada por ter me acompanhado até aqui. Uma ótima semana. Um grande beijo. Tchau!